A Fabíola pergunta o seguinte: eu fui diagnosticada com alergia a cheiro de perfumes, desodorantes, máscara de cílios, condicionador e mais um monte de coisas. Eu queria a ajuda de alguém que conseguiu curar isso. Eu não tinha nada disso antes, minha profissão é manicure, trabalho na área com muitas dificuldades. Estou desesperado, me ajuda. Fabíola, alergia a esse tipo de substâncias, né? É, pelo que eu entendi, seria uma alergia dermatológica que você está tendo. É lógico que essas substâncias elas têm fragrâncias, elas têm substâncias químicas que, de certa forma, irritam a mucosa respiratória, e irritando a mucosa respiratória acaba causando, então, um processo irritativo, como obstrução nasal, garganta inflamada, inflamação de brônquios e tudo mais, mas elas não causariam, por assim dizer, alergia imunologicamente falando. Eu entendo que você quis se relatar, porque você não fala quais são os sintomas que você apresenta, tá? Você só relata que você tem alergia, e a alergia pode ser respiratória, dermatológica, alimentar, pode ser muita coisa relacionada ao processo alérgico. Então vamos entender que seja uma alergia dermatológica, você esteja desenvolvendo os chamados eczemas de contato com muita coceira e tudo mais. O mais importante nesse momento é você procurar seu médico especialista e fazer o chamado teste de contato a substâncias químicas de bateria padrão. São baterias que são escolhidas por sociedades médicas, como a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, e ali então você consegue então ter um diagnóstico de pelo menos os principais produtos químicos contidos nos nossos cosméticos e correlatos, tá bom? Então essa bateria padrão ela vai ver justamente a alergia tardia, alergia que acontece 48, 72 horas após ou 96 horas após. Lembrando que 48 horas após são processos irritativos, a gente só vai realmente considerar alergia imunologicamente falando, com células imunitárias, com monócitos, a chamada alergia perdão, do tipo 4A, depois de 72 horas após. Se o paciente desenvolver, depois de 48 horas após, né, entre 48 e 72 horas, na leitura da 72ª hora, tá bom? Então a gente considera então um processo alérgico. Se a leitura for positiva 48 horas após, é processo irritativo, não seria alergia. É a chamada reação do tipo 4A, reação mediada por monócitos, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer realmente é fazer esse teste de contato, procurar seu médico alergista e, sendo feito o diagnóstico, realmente tem que retirar aquela substância química da sua vida. Não tem tratamento para isso, não tem vacina. O processo de sensibilização ele é muito incipiente ainda, não tem, pelo menos que eu conheça, a não ser pacientes que correm realmente risco de vida, que tem as chamadas reações do tipo 4 graves, né, que é a reação do tipo 4, do tipo 3, tipo 4, perdão, tipo 4C ou tipo 4D, que são reações do tipo 4 graves. Aí você pode fazer a dessensibilização em caráter experimental, mas para uma dermatite de contato, para um eczema de contato dermatológico, realmente não tem o que resolver. Agora, se for respiratório, e se essa substância química estiver causando um processo irritativo, e se a base da doença não for a substância química, que a grande maioria das vezes não é, muitas das vezes é uma alergia à poeira, a mofo, a ácaro, a pelo de animal, a pólen, ou seja, substâncias realmente que causam um processo imunológico, por assim dizer, e que deixam a mucosa irritada, e essa mucosa irritada, por sua vez, ela acaba recebendo essas substâncias químicas e reagindo mais intensamente de um paciente que não teria, em comparação a um paciente que não teria uma doença de base, uma rinite alérgica, poeira, mofo, ácaro, fungos e tudo mais. Certamente esse paciente não desenvolveria tanta intolerância a essas substâncias. Se for isso, aí um teste alérgico a esses aeroalérgenos e buscar um especialista para fazer uma imunoterapia específica dessensibilizante ao teste alérgico, que muda a história natural da doença, que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, possa ser uma solução. Então, Fabíola, explica melhor o que está acontecendo com você. Na próxima live eu vou tentar te ajudar da melhor forma, tá bom? Lembrando que todas as informações que você receber aqui, elas não devem ser substituídas por uma consulta médica. Tudo aquilo que você receber, você precisa passar pelo seu médico assistente para que essas informações sejam moderadas, tá bom? Um abraço, Fabíola, obrigado.